Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então no último vídeo a gente fez algumas considerações sobre o funcionamento de uma coluna de cromatografia líquida comum, né, clássica. Tudo bem? Tudo aquilo que a gente mostrou, né, aquele cabo de guerra entre a fase estacionária tentando segurar a amostra e a fase móvel tentando tocar a amostra, né, ocorre também dentro da coluna do HPLC. Daqui a pouco a gente vai entrar, né, nessa instrumentação. O tio parou aqui, né, a gente ia começar a instrumentação, mas na verdade acho que é melhor, antes da gente começar a ver a instrumentação do HPLC, vamos terminar o assunto da cromatografia líquida comum, né? Vamos entender um pouco melhor como é que funciona essa coluna de cromatografia líquida comum por meio até de um exercício. Então, eu trouxe aqui para a gente um exercício que a gente ia fazer no laboratório, tá? Eu peguei dados do nosso procedimento de separação da clorofila e dos beta-carotenos do espinafre, tá? Então, tá aqui eu tô com um procedimento em mãos, né? Tá aqui, ó. Esse aqui é o procedimento que a gente trabalharia no laboratório. Aqui, ó, isolamento dos carotenos e clorofilas através do método de cromatografia de adsorção por coluna, tá? É a cromatografia comum, certo? Então vamos ler o exercício aqui, ó, para a gente entender. Uma coluna cromatográfica, e esse exercício vai ficar na nossa listinha, tá? Vai ficar para casa. Uma coluna cromatográfica utilizando alumina como fase estacionária, e a alumina é uma substância polar, tá? Foi utilizada para separar os pigmentos do espinafre. Inicialmente foi percolado pela coluna uma fase móvel de N-hexano, portanto, solvente extremamente apolar, que promoveu a remoção do beta-caroteno. Está aqui a estrutura do beta-caroteno. Ó, não tem nenhum grupinho polar aqui. O beta-caroteno é extremamente apolar. Na sequência, passando-se então a acetona para a remoção da clorofila. Está aqui a estrutura de uma clorofila. Tá, ó, tem vários grupos polares, ó. Tá vendo? Né? Então, a clorofila ela é bem mais polar do que o beta-caroteno. Discuta a ordem de eluição e o uso das diferentes fases móveis. Então, vamos entender vamos entender aí o exercício, e para isso a gente vai entrar aqui na nossa folhinha. Olha lá. Então, esse exercício ele está resumindo isso aqui, né? Que foi a nossa cromatografia inicial lá do primeiro vídeo de cromatografia líquida. Muito bem. Então, tá aqui, ó. Vamos fazer algumas considerações aqui a respeito. Tá aqui a coluna, né? O que a gente ia fazer no laboratório, né? Vou resumir o que está escrito aqui para vocês, tá? Nesse procedimento. Então, resumindo o que está escrito aqui, a gente ia pegar folhas de espinafre, tá aqui a folha de espinafre. Nossa, eu desenho muito mal, hein, gente? Olha só, não sei desenhar uma folha. A gente ia macerar ela com almofariz e pistilo, certo? Macerar. Jogar um solvente orgânico para extrair esse caldo, né? E esse caldo é o extrato vegetal, né? E esse caldo vegetal ele é composto principalmente por duas substâncias, né? O beta-caroteno, que é alaranjado, e a clorofila, que é esverdeado,
Tá? A ideia é separar esses dois principais componentes desse caldo do espinafre. Como que a gente faz para separar esses dois componentes? Cromatografia de coluna comum, cromatografia líquida comum, né? Por que cromatografia líquida? Porque a fase móvel é líquida. Então, ó, o que ele está falando? Do que ele recheou a coluna dele lá no exercício? Ele colocou aqui um recheio, a gente ia fazer isso, né? A gente ia colocar aqui alumina. A alumina, que é extremamente polar, certo? Você tem grupos polares ali, você tem alumínio, você tem oxigênio, né, na estrutura da alumina, então é polar. Muito bem. Se é polar, qual que é o tipo de cromatografia que nós temos? Então a gente já está meio que discutindo a ordem de eluição e o uso de diferentes fases móveis, tá? Mas a gente está entendendo o processo, estamos resolvendo o exercício. Muito bem, se é polar, o tipo de cromatografia que nós temos é a cromatografia de fase normal. Certo? É isso aqui, ó. É isso aqui. Lembra que o tio falou para vocês? Ó, eu vou falar um monte de coisas para a gente conseguir entender esse processo de separação. Muito bem. Vamos lá. Então, o que ele fez lá segundo o exercício? Né? Ele primeiro usou um tipo de solvente chamado normal hexano, né? N-hexano, que é o solvente apolar. Né? Então, esse solvente apolar, ele tem baixa força ou alta força de eluição? Né? Então, ele usou primeiro o hexano, que é apolar, e depois ele usou a acetona. A acetona tem um grupinho ali polar, né? Portanto, ele é o solvente polar. Certo? Quem que é o solvente A? Que é o solvente fraco? O hexano. Solvente A. O hexano é A. Quem que é o solvente forte? A acetona, polar. É o solvente B. Isso que é a mesa da sogra. Passa cuspe que sai. O solvente mais poderoso que existe no universo é o cuspe. Ele é excepcional para tirar qualquer coisa. Mancha de caneta da calça. Passa cuspe que sai. Qualquer coisa o cuspe tira. Mas vamos lá. Aí, ó, você viu? Aí, ó, passei a língua aqui, cuspe. Aí, ó, maravilha. Saiu tudo. Perdi o rumo do que eu estava explicando. Vamos lá. Então, quem que é o solvente B, do tipo B, que é o solvente forte? É a acetona. Como é que eu sei disso? Pelo tipo de fase estacionária. Se a fase estacionária é polar, né? Se ela é polar, ela vai interagir com o lado polar das moléculas. Portanto, a parte polar da molécula é que vai fincar, né? Fincar na fase estacionária. Portanto, é o solvente polar que vai ter força para despregar essas moléculas, né? Quebrar essa interação muito forte. O solvente apolar vai ter pouca força. Então, olha só o segredinho do tio, bitolinha do tio, para quem não entendeu direito o processo nas aulas anteriores. O que vai determinar se o solvente é do tipo B ou tipo A é a minha fase estacionária. Se a minha fase estacionária é polar, o meu solvente polar, mais polar, vai ser o do tipo B. E o meu solvente apolar vai ser do tipo A. Se a minha fase estacionária for apolar, inverte. O meu solvente do tipo B vai ser o meu solvente mais apolar. E o meu solvente do tipo A vai ser o meu solvente mais polar. Certo? Então, a acetona é o mais polar. Então, se eu começar pela acetona, ó, como é que é? Então, peguei lá, tirei o extrato, né, vegetal do espinafre e coloquei ele aqui em cima. Esse camarada aqui, ó, ele é composto de clorofila, que é verdinha, e composto também de beta-carotenos, que são laranjinhas, amarelados. Certo?
Então, posso começar essa cromatografia com acetona? Não, porque ele é um solvente forte. Então ele vai empurrar todo mundo praticamente junto, né? Ou não. Percebe? A gente não sabe. Você tem que experimentar para ver se separa. Pode ser que só a acetona consiga separar. Ela consiga tocar muito fortemente o beta-caroteno e devagarinho, né, a clorofila. Mas isso normalmente não acontece. Normalmente ela vai empurrar todo mundo junto. Então, eu não começo pela acetona, eu começo pelo hexano, né, que é apolar. Então, o hexano, você lembra lá a estruturinha do beta-caroteno? Olha o beta-caroteno lá. Ó. O hexano vai interagir, vai conseguir empurrar muito bem o beta-caroteno pelo fato do beta-caroteno ser extremamente apolar. E a clorofila, pelo fato de ter os grupos polares, né, ela vai fincar na alumina. Né? Olha lá. Então, o que vai acontecer? Quando eu passar o hexano, né, você vai perceber uma imagem desse tipo aqui, ó, logo no começo da cromatografia. Quando isso aqui for descendo, 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 estou passando só hexano. Quando a clorofila chegar aqui, ó, já depois de alguns segundos, você vai perceber uma mancha esverdeada aqui, ó. Estou tentando mostrar para você o resultado que a gente ia ver no laboratório. E despregando dessa mancha esverdeada, você ia ver uma outra mancha alaranjada aqui, ó. Então, a mancha alaranjada ela vai descendo, descendo. Por quê? Porque o beta-caroteno é apolar, não consegue estabelecer conexão nenhuma com a alumina. Então, ela vai descendo, recolho ela aqui, ó. Recolhi. E aí, o que acontece? Se eu continuar passando o hexano, eu não vou conseguir extrair a clorofila daqui nunca. Vou passar 10 anos aqui passando hexano e o negócio não vai. Porque a conexão é muito forte entre a clorofila e a alumina. O que é que eu faço? Eu aumento a polaridade. Eu jogo uma substância aqui, ó, com grupinhos polares, que é a tal da acetona. E aí, quando você começa a passar acetona, você percebe que essa fase verde aqui, ó, começa a descer, 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 aí você recolhe ela aqui, ó. É muito bonitinha essa experiência, certo? O que você fez, gente? Você fez um gradiente. Ó, vamos refletir. Você fez uma eluição do tipo isocrática, de mesma composição desde o início da cromatografia até o fim dela? Não. Você fez uma eluição do tipo com gradiente. Você variou a composição da tua fase móvel. Você tinha 100% de hexano no início, e aí depois você foi adicionando lentamente a acetona, você foi aumentando a polaridade, porque misturou o hexano que já estava aqui com a acetona, né? Você foi aumentando a polaridade do solvente, e aí a alumina foi descendo, depois que saiu o beta-caroteno. Tá? Então você conseguiu determinar quem é o solvente A, quem é o solvente B, como? Olhando para o tipo de coluna, né? E a gente fez um tipo de cromatografia de fase normal, certo? Todo mundo entendeu plenamente o que aconteceu aqui então, gente? Tá claro isso? Como é que é o procedimento? Muito bem. Nós não fizemos então uma eluição isocrática. Uma eluição isocrática poderia separar? Poderia. Eu poderia achar uma proporção aqui entre acetona e hexano, de modo a, mesmo assim, conseguir separar, né? Mas é mais difícil. Tudo bem? É melhor fazer o gradiente. Muito bem, dito tudo isso, vamos para a instrumentação. E aí, gente, vamos para a instrumentação do HPLC, né? Então, acho que depois de dito tudo isso, todo mundo já compreendeu razoavelmente bem como é que funciona a cromatografia líquida comum, né? Que é essa de coluna. Muito bem. O que acontece nessa cromatografia que eu consigo enxergar, acontece também no HPLC. Só que é cromatografia líquida de alta eficiência. Eu tenho altas pressões, eu tenho, né, uma coluna
extremamente eficiente no processo de separação, enfim, né? Eu gero os mesmos cromatogramas aqui, ó, o cromatograma igualzinho lá da cromatografia gasosa, né? Então tenho lá o registro, eu tenho um sistema de detecção instrumental, né? Eu tenho um sistema de injeção, eu tenho um sistema de bombas, né? Com pressão para enfiar o solvente lá dentro da minha coluna. Ó. Essa daqui é a minha coluna de separação. Aqui eu tenho a minha fase estacionária. Estou mostrando para vocês brevemente como é que é o HPLC, né? Eu tenho garrafas de diversos solventes com diversas polaridades, né? Então você vai ver lá a moça aqui, o vídeo da moça que mostra o HPLC por dentro. Você vai ver lá garrafas de solventes em cima do HPLC, né? São essas garrafinhas aqui, tá? Você tem um sistema de bomba para bombear esse líquido, você tem um sistema de injeção aqui no meio do caminho para enfiar a amostra aqui dentro dessa tubulaçãozinha, que vai enfiar essa amostra para dentro de uma coluna de separação. E depois que sair da coluna, essa amostra vai entrar num sistema de detecção, que é como se fosse o olho que enxerga a substância da sua amostra, tá? E isso é feito um registro cromatográfico. Ó, perceba que isso aqui é tudo eletrônico, né? Ó, diferente dessa cromatografia líquida comum lá do início do século XX, que gerou o nome cromatografia líquida, aqui é tudo instrumental, né? É tudo eletrônico, né? Aqui você tem um sistema de detecção, você tem um computadorzinho com cromatograma sendo gerado, né? Então é bem interessante aí a brincadeira. Tudo bem? Então vamos lá. Antes da gente continuar, né? Discuta a ordem de eluição e uso de diferentes fases móveis. Nós já resolvemos isso, né? Então a gente fez um gradiente. Primeiro a gente começou com solvente A, né? Que tinha pouca força, que tocou o beta-caroteno. Depois a gente aumentou a polaridade do solvente, portanto aumentamos a sua força para depois tocar a clorofila. Certo? Muito bom. Instrumentação. O que a gente vai fazer agora, gente? Vamos ver cada pedacinho desse por dentro, tá? Vamos ver todas as partes do cromatógrafo. Primeira parte, fase móvel. Então, é composta por mistura de solventes puros e sem gases, né? Os gases, normalmente, eles são retirados por borbulhamento de hélio. Então, a gente borbulha hélio dentro dessas garrafas para que o hélio ajude a retirada dos gases, para que nós tenhamos líquidos extremamente puros aqui dentro, tá? Para que esses líquidos puros? Para atingir a polaridade adequada, né? Então, você precisa desses solventes na forma bem pura, para que esses solventes entrem dentro da coluna na polaridade que você quiser. Então, aqui você, por meio da programação do equipamento, você atinge a polaridade que você quer. Então, vamos supor que você tem aqui hexano e aqui acetona. Você pode misturar a proporção que você quiser aqui, 70% de hexano, 30% de acetona, ou 50% de hexano, 50% de acetona. A proporção dos solventes para atingir o gradiente que você quiser, é você que manda, tá? Então, tá aqui essa parte da fase móvel do equipamento. Quem joga essa fase móvel, que são os líquidos, para dentro da coluna, são as bombas, tá? Então, o único cuidado, a única precaução que a gente tem que ter é que as bombas não podem ter pulsos, né? Então, as bombas você não pode ter aquele sistema de diafragma que fica fazendo assim, né? Então, a bomba não tem normalmente esse sistema de pulsos, as pressões são altas, né? 6.000 PSI, e a velocidade de fluxo você consegue programar, né? Vai de 0,1 ml por minuto
até 10 ml por minuto. Tudo bem? Depois nós temos o sistema de injeção, que pode ser automático ou manual, tá? Como é que é esse sistema sistema de injeção? Tá aqui um sistema de injeção manual para você entender, né? Então tá aqui a seringa com a tua amostra que você injeta lá no sistema de injeção. Aí, quando você injeta, existe uma coisa chamada alça de amostragem de volume fixo, para você sempre injetar o mesmo volume, sempre ter o mesmo padrão de injeção. E como é que funciona essa alça de amostragem para injetar a amostra para dentro da coluna? Então, essa alça, ela tem duas posições, né? A posição de carregamento e a posição de injeção. Você pode girar essa posição manualmente, tá? A moça lá do vídeo acho que vai mostrar para vocês. Então, eu posiciono a alça de amostragem na posição de carregamento, injeto o líquido, e aí eu sempre injeto o líquido numa quantidade bem maior do volume da alça de amostragem. Então vamos supor que o volume da alça de amostragem seja 10 ml, tá? Então eu injeto sempre 20 ou 30 ml, de modo que uma parte desse líquido seja descartada, né? Então sempre o excesso de líquido vai para o descarte, tá? Por que eu sempre injeto uma quantidade bem maior? Para garantir que essa alça seja sempre preenchida plenamente, tá? E que eu tenha sempre o mesmo volume de amostra que vai para dentro da coluna, tá? É sempre bom padronizar tudo aquilo que a gente vai fazer, ok? Então, olha só, gente, é muito curioso o processo de injeção, né? Então você vem, injeta, enche essa coluninha, né? Quer dizer, essa alça de amostragem com a amostra. E aí, olha só, como é que está ocorrendo aqui, né? Aqui está tendo a entrada do solvente, que é a fase móvel, né? Passa por aqui, ó, e tá indo em direção à coluna. E depois da coluna vai para o detector, né? Então, o que acontece? Quando eu giro essa alça de amostragem, olha só o que vai acontecer, né? Ó, esse biquinho daqui vem para cá, né? Olha só a segunda imagem que nós temos, né? Olha, você meio que conectou esse sistema azulzinho com esse sistema cinzinha, né? Ó, ele botou até cor aqui, ó. Isso daqui é uma fotografia de um livro, de uma página de um livro. Então você conectou a alça de amostragem com a entrada do solvente, ó. Então o solvente passa a entrar por aqui, aí ele toca a amostra que está aqui, ó, né? E que está indo lá em direção à coluna. Bacana, né? Então, ó, você fechou o sistema de injeção, ó, sistema de injeção. Agora, se você injetar aqui, vai direto para o descarte tudo, ó. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, perceba que é sempre o mesmo volume de injeção que vai lá para dentro da coluna, para você padronizar o negócio. Bom, a coluna, vamos falar um pouquinho da coluna. Diferente da coluna da cromatografia gasosa, que pode ter de 3 metros, quer dizer, de 2 metros a 2 quilômetros, né? Dependendo do tipo, se eu tenho coluna empacotada ou capilar, aqui não. Aqui as colunas, a fase estacionária dentro da coluna, no cromatógrafo líquido, ele costuma ter no máximo 30 centímetros de tamanho. Então, características das colunas, né? Elas são normalmente feitas de aço inox, que aguentam pressões de 6.000 a 7.000 PSI, ou podem ser também de vidro, só que elas aguentam uma pressão menor, tá? O comprimento da maioria das colunas vai de 10 a 30 centímetros, o diâmetro interno de 2 a 5 milímetros. O número de pratos teóricos, e aí ó, perceba que toda a cama já está preparada, né? Já está feita,
Você já aprendeu o que é número de pratos teóricos lá na gasosa, aqui não é diferente. Muitos dos conceitos lá da cromatografia planar e da cromatografia gasosa a gente vai reutilizar aqui, tá? Então o número de pratos teóricos que tem a ver com a eficiência da coluna vai de 40 mil a 60 mil pratos por metro de eficiência, né? Nós temos centenas de tipos, variando de tamanho e tipo de fase estacionária. Então, o recheio que vai aqui dentro da coluna, você tem centenas de tipos. Quer dizer, centenas eu não sei se eu estou exagerando, mas tem muitos tipos, tá? E essa coluna varia muito de tamanho também, tá? Custando entre 200 e 500 dólares o preço de uma coluna dessa. Nós temos, além dessas colunas que variam de tamanho de 10 a 30 centímetros, nós podemos ter colunas menores, as tais microcolunas, que vão de 3 a 7 centímetros e meio. Então, ela é pequenininha, assim, ó, uma coluna cromatográfica pequena, de 3 a 7,5 centímetros. Recheadas com partículas mais eficientes, com diâmetros pequenos, né? Isso aumenta a superfície de contato da fase estacionária com a fase móvel e a amostra, aumentando a eficiência da coluna, por isso que eu posso reduzir o tamanho dela. Então, às vezes eu tenho uma coluna de 30 centímetros de tamanho, mas que tem um recheio que não é tão eficiente, um recheio com baixa superfície de contato, e aí você tem uma eficiência menor, né? Se você usa um recheio mais eficiente, com uma superfície de contato maior, e portanto esses recheios mais eficientes precisam de uma tecnologia maior para que, né, seja feito esse tipo de recheio, portanto eles são mais caros, né? Então você consegue ter colunas menores por conta disso, tá? Essas colunas chamadas de microcolunas, elas podem ter o diâmetro interno de 1 a 4,6 milímetros, tá? E olha só que legal, né? Apesar de elas serem menores, por elas utilizarem um tipo de recheio tecnologicamente muito mais eficiente por conta da grande superfície de contato, então nós podemos ter um número de pratos por metro de eficiência de 100 mil pratos. 100 mil pratos teóricos por metro. É muita coisa, gente. Então, isso garante uma eficiência grande nas tais microcolunas. Um outro tipo, então tá aqui, né? Uma foto, algumas ilustrações, né? Dos vários tipos de coluna. Ó. Elas são feitas normalmente de aço, ó. Tá? Então, ela é fininha, assim, ó. Então, isso aqui vem conectado. Aqui, ó. Isso aqui, ó, vem assim, ó. Aí tem um fiozinho que entra aqui e um fiozinho que sai daqui. Daqui vem o fiozinho com a fase móvel e a amostra, passa pela coluna e vai até o sistema de detecção aqui em cima. Tá? E, além das microcolunas, nós temos também as pré-colunas, tá? Que vem antes, por isso pré-coluna, vem antes da coluna e serve como sistema de filtragem, né? Então elas costumam ter comprimento de 2 centímetros, são usadas para remoção de material particulado e contaminante. São menores e mais baratas que as colunas. E são boas porque aumentam a vida útil da coluna, tá? Gente, eu vou parar por aqui porque está acabando a bateria do meu celular, tá? Então vou parando, a gente continua daqui no próximo vídeo.